Senhor no meu coração. Livro de Números, capítulo 13. Livro de Números, capítulo de número 13. Livro de Números é o quarto livro da Bíblia Sagrada. Fácil, né? Números, capítulo 13. Nós vamos fazer aqui do verso 1 ao verso 3. Nós vamos pular para o verso 25. Amém, irmãos? Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Leamos então a palavra do nosso Deus. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Verso 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos na terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Amém? Podem sentar, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero glorificar a Deus e agradecer ao Senhor por essa oportunidade, e também quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Eduardo e pastor Mordelei, pela oportunidade, pela confiança de nos confiar a palavra do nosso Deus nesta noite. Queridos, o texto que nós acabamos de ler mostra o exato momento em que um povo inteiro deixa escapar pelos seus dedos uma promessa. Uma nação inteira deixa escapar pelas suas mãos uma grande promessa. Aleluia. Os irmãos sabem que promessa é essa. Deus chama um homem chamado Abraão e diz para ele o seguinte: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Aleluia. Esta é a promessa que Deus fez a Abraão. E ele, sem pestanejar, ele sem titubear, ele sem ter dúvida nenhuma que era Deus falando com ele, ele sai. Para onde? Não sabemos, ele só sai. A promessa era: sai da tua terra, da tua parentela. Para que direção, Senhor? Deus não mostrou a direção. Deus falou apenas: sai da tua terra. E ele obedece e sai. Essa promessa então passa para o filho de Abraão, Isaac. Essa promessa cai sobre Isaac: farei de ti uma grande nação.
e vou dar a vocês a terra de Canaã, uma terra que mana leite e mel. Isaac então recebe essa promessa, permanece fiel a Deus, e essa promessa passa para Jacó. Jacó recebe a promessa, confia no Senhor, anda com Deus, e essa promessa então passa para José, porque José, ele é contado entre os filhos de Jacó e Israel diferente. Dele sai duas tribos, então ele é diferente dos demais irmãos. Passa para José. José recebe essa promessa, confia em Deus, é fiel ao Senhor, anda com Deus, e essa promessa agora passa para um povo, para uma nação. Passam-se o tempo, 430 anos para ser exato, mas eles estão debaixo de uma promessa: a terra de Canaã será de vocês por herança. Deus levanta Moisés. Os irmãos conhecem a história. Moisés então tira o povo do Egito com grandes sinais e maravilhas que eles nunca tinham visto antes. Eu acho que nós nunca haveremos de ver sinais como os que foram feitos na terra do Egito. Muito bem, Moisés tira o povo do Egito, e esse povo está indo em direção à promessa. Eu quero que você entenda que os patriarcas, eles receberam a promessa, guardaram a promessa no coração e foram fiel a Deus. Agora é uma nação que recebeu a promessa, e essa nação está de encontro a essa promessa. O tempo chegou, vai se cumprir. Aleluia. Depois de tanto tempo, depois de tanta espera, depois de tanta escravidão, depois de tanto chicote, depois de tanto sofrimento no Egito, de não termos liberdades de cultuar a Deus, de não termos liberdades para ter nas nossas casas, de não termos liberdades para ir aonde quisermos, agora nós estamos livres e estamos de encontro a essa promessa. Assim saíram o povo de Israel do Egito. Glória a Deus. Eles percorrem o deserto, recebem a lei de Moisés, estão atravessando o deserto e chegam no local que nós lemos chamado Cádiz Barneia. Fica de frente, irmãos, para Canaã, de frente para a terra prometida, pertinho. E chega no texto que nós lemos. Esse texto vai dizer que disse o Senhor, mas o texto de Deuteronômio, capítulo 1, verso 19 a 25, vai dizer que a ideia de espiar a terra prometida foi do povo. Então é bem provável que o povo disse: olha, vamos espiar a terra, vamos ver, vamos averiguar. E a pergunta, irmãos, aqui já começou errado. Precisava ter espiado a terra prometida? Deus não falou que era uma terra boa? Deus não disse que a terra era uma terra que mana leite e mel? Precisava comprovar com os olhos o que Deus havia dito pela sua palavra? Mas eles teimaram e não, nós queremos ver verdadeiramente se Deus que Deus está falando é verdade. E aí eles enviam 12 homens, representando as 12 tribos de Israel. Eram príncipes, eram cabeças, em outras palavras, eram obreiros. Olha aí, eles eram obreiros, não eram gente comum. Eles eram obreiros, 12 obreiros, líderes, vão espiar a terra prometida. Não precisava, porque Deus não mente. Aleluia. A palavra de Deus fala que Deus, ele não é homem para que minta, aleluia, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Israel deveria ter confiado na palavra de Deus e ter ido de encontro ao que Deus prometeu, mas eles não, resolveram verificar com seus próprios olhos o que de fato Deus havia dito que lhes daria. Então eles vão espiar, 12 homens, e 40 dias eles começam a espiar a terra de Canaã. Meu Deus, bendito. Cidade por cidade, vilarejo por vilarejo, vila por vila, nação por nação, eles começam a ver. E depois de 40 dias, irmãos, eles chegam
com um relato para Moisés. Moisés, nós vamos espiar a terra que tu nos enviaste. Verdadeiramente manda leite e mel. Ou seja, eles comprovaram o que Deus havia dito. Realmente, Deus disse que manda leite e mel, realmente. E trouxeram fruto, irmãos. E o fruto que eles trouxeram, um cacho de uva, que 2 homens carregavam. Olha a fertilidade do solo. Para produzir uma uva que 2 homens têm que carregar um cacho, é muita bênção, não é não? É assim que Deus faz. É assim que Deus opera. A promessa de Deus, ela não é pequena, louvado seja Deus. A promessa de Deus, ela não é mínima, louvado seja Deus. A promessa de Deus na vida daquele que ela possui, ela é grande, ela é poderosa, louvado seja Deus. E se você tem a promessa do Senhor na tua vida, glorifica Ele nesta noite, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas, louvado seja Deus. Aleluia. Eles puderam então comprovar que verdadeiramente o que Deus disse lá atrás era verdade. Trouxeram uma uva, trouxeram um cacho, mas também trouxeram outra coisa. Você lê o texto comigo. Eles puderam comprovar que realmente manda leite e mel, mas eles trouxeram também outras coisas consigo. Eles trouxeram a incredulidade. Eles trouxeram consigo o pessimismo, a desconfiança em Deus. E eles disseram: verdadeiramente manda leite e mel. Porém, o povo que habita essa terra é muito poderoso. É muito poderoso. Nós não podemos lutar. É impossível de se conquistar a terra de Canaã. Não vai dar. E com isso, com esse relatório, eles colocaram toda uma congregação e uma nação inteira a perder. É bem assim, Senhor. O texto diz que eles infamaram um povo, uma promessa, um Deus poderoso. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Todos tinham uma promessa de Deus de herdar a terra prometida, sim ou não? Todos tinham uma promessa, não tinham? Todos eles estavam debaixo de uma promessa, mas o que aconteceu? Que a promessa não se cumpriu. O que aconteceu? Será que a palavra de Deus falhou? Será que Deus mentiu a respeito do que ele havia dito? Absolutamente não. O que aconteceu é que o próprio povo que herdou essa promessa, eles não quiseram. Louvado seja Deus. Eles não quiseram, por quê? Porque não acreditavam no Deus que serviam, ou diziam servir. Não acreditavam no Deus que diziam adorar. Não tinham confiança no Deus que diziam, aleluia, cultuar. Louvado seja Deus. Abraão recebeu a promessa e foi fiel. Isaac também, Jacó também, mas esse povo não foi. Louvado seja Deus. Eles não foram fiéis a Deus. Eles não quiseram, porque eles não acreditavam. Irmãos, e provas para isso não faltavam. Porque foi um povo que saiu do Egito com grandes manifestações de sinais, prodígios e maravilhas. Aleluia. Então eles já tinham uma prova do poder de Deus. O que faltava? Eles já tinham uma prova de que Deus era poderoso. Irmãos, o Egito foi a nação mais poderosa, a maior potência da época. E Deus, o Todo-Poderoso, colocou o Egito de joelhos, aleluia, perante eles. Eles deveriam confiar em Deus, eles deveriam acreditar no Senhor, porque se Deus colocou o Egito de joelhos, o que é uma nação de Canaã para Deus? Aleluia, aleluia, seja Deus colocar de joelhos, não é nada. Aleluia. Graças ao Senhor, aleluia.
noite, levanta a sua mão. Aleluia. Se você tem promessa, está desconfiando que ela não vai se cumprir, olhe para você. Aleluia. E veja se você está realmente, aleluia, na posição que Deus deseja, que Deus quer. Porque se você não estiver, irmãos, eu lamento muito, eu sinto muito te informar, mas ela não vai se cumprir na sua vida. Porque as promessas de Deus, elas são condicionais, elas têm uma condição para se cumprir. Um povo cheio de promessa e não se cumpriu, morreu todo mundo sem alcançar a promessa. E a culpa de quem foi? De Deus? Não. A culpa foi da incredulidade do povo e da desconfiança deles. Se você pegar a história do povo de Israel, irmãos, vocês vão ver que a cada passo que eles davam, e toda vez que eles estavam em dificuldade, eles murmuravam contra Deus e diziam: por que nos trouxe o Senhor para este lugar? Não seria melhor voltarmos ao Egito? Cada passo que eles davam, e toda vez que enfrentavam uma circunstância contrária, uma situação difícil, que Deus permitia que eles passassem, eles diziam: vamos voltar para trás, vamos voltar para o Egito. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer, nós não lemos o texto, mas Números 14, Deus fala ao povo. E Deus vai dizer: foram 10 vezes que esse povo me tentou. Foram 10 vezes que, em circunstâncias adversas e contrárias, eles murmuraram contra mim, desconfiaram da minha palavra. Agora eu não aguento mais, Moisés, chega. E nós aprendemos uma coisa, irmãos: até a paciência de Deus, ela tem um tempo. Até a longanimidade de Deus, ela também tem um tempo. Deus vai deixando as coisas acontecerem. Deus vai falando. Deus vai instruindo. Deus vai orientando. E as coisas vão acontecendo e Deus vai falando, irmãos. E vai falando. Mas chega uma hora que a paciência de Deus se esgota. Chega uma hora que Deus chega, não basta. E que Deus tenha misericórdia das nossas vidas nessa noite. Aleluia. Que a paciência de Deus ainda sobre nós ainda não tenha se esgotado, não. Aleluia. Que a graça de Deus ainda sobre nós não tenha se esgotado, não, irmãos. Para que a promessa do Senhor continue na nossa vida de pé. Para que a promessa de Deus na nossa vida continue ainda, aleluia. E que Ele possa cumprir, realizar tudo aquilo que Ele nos prometeu. Glória a Deus. Então, eles já tinham provas de que Deus era poderoso. Foram 10 pragas. E algumas delas, a praga das rãs, das moscas, do rio Nilo se transformando em sangue. Tudo isso eles viram com os próprios olhos. Não foi ninguém que falou, não foi ninguém que contou. Não ouviram da boca de ninguém, não. Os próprios olhos do povo viram essas pragas. Eles com os próprios olhos contemplaram isso. Mas mesmo assim, irmãos, contemplando tudo aquilo, eles não tiveram fé suficiente para crer em Deus, para confiar no Senhor e para tomar posse daquilo que Deus havia dado ao povo de Israel. E sabe o que é mais interessante nesse texto, irmãos? É que quando o povo foi espiar a terra prometida, eu acho interessante porque eles se colocam numa posição inferior, dizendo: o povo é mais forte, o povo é mais poderoso, nós não vamos conseguir. Sabe, a visão do povo estava errada. Por quê? Porque eles estavam olhando para eles, quando deveriam olhar para Deus. O povo estava olhando para si, quando deveriam olhar para o Senhor. Porque não era pela força deles, do braço deles, não era pelo exército de Israel que eles iam entrar, não. Era pelo poder de Deus, era pela manifestação da glória de Deus que eles iam herdar a promessa. Então não é pela tua força, aleluia, não é pelo teu braço, não é pelo teu intelecto, não é pela tua sabedoria, não é pela tua ciência, não é pelo teu conhecimento, não, 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 não. É pelo poder de Deus na sua vida, é pela graça de Deus na sua vida, é pelo Espírito Santo de Deus na sua vida, que você vai tomar posse da promessa que Ele te fez. Aleluia.
por quê? Porque nós olhamos para nós, irmãos. Mas eu sou pequeno, mas eu não sei falar, mas eu não sei pregar direito, mas eu não sei nem cantar, eu não sei nem orar, não sei nem falar. Essa foi as desculpas que Moisés deu no começo. E você vê o que Deus fez na vida de Moisés, irmão. Transformou ele na maior liderança, aleluia, da Bíblia Sagrada. Em termos de liderança, não há ninguém como Moisés. E Moisés no começo disse: eu não posso ir, não sei falar, não vou crer, não vou acreditar. Confia no Deus que você serve. Não perca as esperanças. Mas eu não estou vendo um final, uma luz no fim do túnel, irmão. Parece que quanto mais eu permaneço, parece que mais fica difícil. Permanece, irmão, porque às vezes quando a situação aperta, é porque está chegando, aleluia, o cumprimento da promessa. Quando as coisas começam a se afunilar, quando as coisas começam, aleluia, a se estreitar, é porque a promessa está perto, é porque a promessa está logo ali, aleluia. Louvado seja Deus. Espera no Senhor teu Deus, espera no Senhor teu Deus. A palavra de Deus fala: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Louvado seja Deus. Então espera pelo teu Deus, aleluia. Está difícil, está doendo, aleluia, parece impossível, mas continua, porque Deus é fiel e é verdadeiro, Ele não mente. Sabe por que às vezes quando está afunilando, as coisas estão apertando, é porque está perto. Quando foi para eles saírem do Egito, irmãos, o negócio estreitou. Quando foi para eles terem a liberdade, a situação piorou. Porque Moisés foi falar com o faraó. O faraó disse: esse povo está ocioso, ele não tem o que fazer. Eu vou dobrar a meta de tijolos que eles têm que fazer, mas não vou fornecer palha. Eles que deram conta. O negócio de vez de melhorar, porque o libertador veio foi piorar, porque estava perto. Jesus não disse que quando ele viesse, a iniquidade se multiplicaria. Então, quando as coisas começam a se afunilar, se apertar, porque está pertinho, irmão. Segura aí, Deus com a sua graça te sustenta. Não faça como o povo de Israel, não. Porque Deus é fiel. Mas você precisa permanecer também. Manifestações de sinais, maravilhas. E é interessante, irmãos, porque quando o povo vai subir a terra, tudo que eles veem, irmão, é dificuldade. Eu acho impressionante. Tudo que o povo viu foi gigante. Aquela cidade é fortificada, tem muro. E provavelmente não, com toda certeza eles viram Jericó. A cidade com muralhas intransponíveis. Então tudo que eles viram era: aquela cidade ali tem muro, aquele lugar tem gigante, aquilo ali tem um povo forte. Sabe? Tem gente que é assim, vê dificuldade em tudo. Ah, mas não vai dar certo por causa disso, não vai dar certo por causa daquilo. Ah, mas se tivesse isso aqui. Você está olhando as coisas da maneira errada. E é engraçado porque o povo, quando foi espiar a terra prometida, viu as dificuldades da terra, mas não viu os milagres que Deus fez, mas não viu os milagres que Deus manifestou. Eles deveriam olhar para os milagres para poder crer, para poder confiar, mas não, eles olhavam para a dificuldade. Se você olhar para a dificuldade, você vai naufragar. Se você olhar para o problema, você vai afundar. Agora, se você olhar para o Senhor teu Deus, a esperança vai nascer. Louvado seja o nome do Senhor. Eles olhavam para a dificuldade, para o problema, ao invés de olhar para a solução, que era Deus. Sabe, a Bíblia fala que nós não andamos por vista, nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé. Não é isso? O povo de Israel andava pelo que via. Mas eu glorifico esta igreja, porque nós não vimos Jesus Cristo, mas nós cremos, aleluia. Nós não vimos nosso amado, mas nós cremos no nosso Salvador Jesus Cristo. Nós não vimos ele transformado,
Você vai ver a manifestação da glória de Deus no teu ministério. Você vai ver a glória de Deus manifestando na tua vida, irmão. Somente creia. Somente creia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Esse texto é interessante. Nós éramos aos nossos olhos como gafanhoto. Olha como é que eles se viam. Nós éramos aos nossos olhos como gafanhotos. É assim que eles se enxergavam. De Deus. Ai, pastores. Vou fazer uma pergunta. Como é que você se enxerga em Cristo? De Deus. Não você. Como é que você se enxerga em Cristo? Paulo dá a dica. Porque em Cristo Jesus nós somos mais. Em Cristo Jesus nós somos mais, muito mais do que vencedores. É assim que você tem que se ver em Cristo. Eu sou mais do que vencedor. Não sou vencedor, não. Eu sou muito mais do que vencedor. Aleluia. Paulo se via como gafanhoto. De Deus. Como gafanhoto. Era assim que eles se enxergavam, mas você tem que se olhar diferente. Você tem que se enxergar em Cristo. E em Cristo nós somos muito mais do que vencedores. É importante, irmãos, que nós olhemos as coisas da maneira correta. Porque eu vou dar um outro exemplo que se encaixa perfeitamente nessa palavra. É o exemplo de Davi, quando foi lutar com o gigante Golias. Os irmãos conhecem a história e vocês sabem muito bem. Golias era um gigante guerreiro. Chegou diante do exército de Israel e disse: não tem um homem para me enfrentar? Vamos duelar. Manda um homem para me enfrentar. E se ele vencer, nós seremos servos de Saul. Mas se eu vencer, vocês nos servirão. E é engraçado porque a mesma quantidade de dia que o povo espiou a terra, pastor, foi a mesma quantidade, 40 dias. Ele se apresentou durante o exército durante 40 dias. Cadê o homem para me enfrentar? O exército corria. Mas lá do pasto das ovelhas, vai vir um moço, sisudo, tocador de harpa, salmista. Ele vai vir ver como é que os irmãos estão na guerra, e ele vai ouvir o desafio. Cadê o homem para me enfrentar? E o exército corre. Mas aquele moço, ele diz o seguinte: eu vou lutar, eu vou enfrentar. E falaram para ele: você é louco. Aqui tem guerreiros nesse exército, aqui tem lutadores, aqui tem gente que maneja a espada desde moço, e você disse que vai lutar com esse gigante. Sim, eu vou lutar. E é interessante, irmãos, porque quando a gente lê a história de Davi jamais, pode ler o texto, a história, Davi nunca chamou Golias de gigante. Pode ler. Os irmãos de Davi chamavam ele de gigante. Saul, que era o líder, o rei, chamava gigante. O povo do exército chamava gigante. Sabe como é que Davi chamava ele? Incircunciso. Gigante? Não, ele é incircunciso. Esse filisteu. Gigante é o meu Deus. Aleluia. Gigante é o Deus que eu sirvo. Esse filisteu aí é um circunciso. Sabe o que é circunciso? Sabe o que é circunciso, irmão? E circunciso é aquele que não é circuncidado. E qual que é o sinal? Quem lembra a circuncisão? O que é a circuncisão? A circuncisão é a aliança de Deus com o seu povo. Sabe o que Davi estava
estava dizendo para Golias e para todas aquelas pessoas que o ouviam: esse cara não conhece Deus, ele não tem aliança. Por que eu vou temer esse cara? Por que eu vou temer esse incircunciso filisteu? Aleluia! Não tem aliança, não conhece o meu Deus. Não, irmão. Você conhece o Deus que você serve. Você conhece o Deus que você adora. Então, confia aí nele. É assim que você vai dizer para os teus problemas: gigante é o Deus que eu sirvo. É assim que você vai dizer para a tua dificuldade: gigante é o Deus que eu adoro. É assim que você vai dizer para os teus inimigos que querem a tua falência: o gigante é o Deus que eu sirvo. É o Deus que eu louvo. É o Deus que eu adoro. É o Deus que eu estou na presença dele. Gigante é o nosso Deus. O nosso Deus é poderoso. Ele é gigante. Ele é tremendo. Ele é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Se você concorda comigo que Deus é poderoso, então glorifica. Se você concorda comigo que Deus é maravilhoso, então glorifica. Se você concorda comigo que Deus é gigante, então adora Ele nessa noite. Você serve um Deus poderoso e gigante. Eu não creio, irmão, que alguém que serve um Deus assim possa sair derrotado de qualquer luta que aconteça. Não. Davi sabia o Deus que ele servia. E sabe qual que é a diferença do povo de Israel para Davi? É que o povo de Israel tinha experiências com Deus, mas não valorizou. Israel tinha experiências com Deus, mas não soube aproveitar. Davi não. Quando disseram: você não pode lutar contra esse gigante, ele disse: olha, deixa eu te contar uma história aqui que você não sabe. Deixa eu te contar uma coisa aqui sim, que aconteceu comigo, que ninguém viu, mas aconteceu. As tuas experiências com Deus vão te levar a lugares que você nem imagina. Aquilo que você passa, as tuas lágrimas, os teus choros, as tuas inquietações, é Deus te dando experiências para algo muito maior que Ele vai fazer na tua vida. Se você crê nessa noite, Davi disse: deixa eu contar uma coisa para você. Lá no pasto, quando eu pastoreava as ovelhas de meu pai, vinha um urso e arrebatava uma das ovelhas, e eu corria atrás dele, tomava e libertava a ovelha. Também veio um leão, e o leão tomava uma das ovelhas, mas eu agarrava o leão pela mão e libertava as ovelhas do meu pai. Sabe o que Davi estava dizendo? Eu já tenho experiências em combate. Eu já tenho experiências com Deus suficientes para entender que esse gigante é mais um urso, é mais um leão que eu vou matar, que Deus vai me dar nas minhas mãos. Louvado seja Deus. Para você nessa noite você já enfrentou situações, aleluia, difíceis, e Deus deu vitória. As que vierem serão mais uma que Deus vai te dar. As que vierem vai ser mais umas que Deus vai fazer. As que vierem são mais umas que Deus vai realizar na tua vida. Então confia no Senhor, creia nele, aleluia. Não abandona, não sai da posição. Louvado seja Deus. Essa é a diferença de Davi e o povo de Israel. As experiências que Davi passou com Deus, ele guardou no coração e usou lá na frente para as lutas que iam vir. Israel não fez isso. Os milagres do Egito não serviram para nada. A coluna de nuvem no deserto e a de fogo não serviram para nada. E Deus fez. Mas foram eles que não quiseram confiar no Senhor. Davi fez diferente. E qual foi a
fé, a confiança em Deus, que eles não tinham, mas Davi tinha. Aleluia. Davi então enfrenta Golias. Os irmãos vão conhecer a história muito bem. E nós aprendemos uma coisa com Davi, que Israel deveria ter aprendido. É que Davi diz o seguinte: Deus me deu na mão o urso e o leão, Ele me entregará também esse incircunciso nas minhas mãos. Davi estava dizendo: não foi pela minha força, foi pelo Deus que eu sirvo. Não foi pela minha experiência no campo, foi pelo Deus que eu sirvo. Foi pelo Deus que eu adoro. Foi por causa dele que eu venci. E é por causa dele que eu vou vencer mais uma vez. Que você possa pegar esta palavra nessa noite e dizer: as experiências que eu já tive eu venci, porque Deus me deu vitória. As circunstâncias contrárias que eu passei, Deus me deu vitória. As que vierem serão mais uma, para que Deus me dê vitória novamente. Para que Deus me dê vitória novamente. Então, irmão, confia no Senhor teu Deus. Não se preocupa com nada, Aleluia. porque o impossível Ele faz. Ele já provou isso. Davi vence um gigante e Deus dá vitória a Israel. E é interessante, né? Porque quando o gigante cai, aí o exército veio em peso. Esse texto mostra, irmãos, que muitas vezes Deus não faz porque falta disposição nossa de se colocar e dizer assim: Senhor, eis-me aqui. De fazer como Maria fez: cumpra-se em mim o teu propósito, o teu querer. Eis-me aqui, faça a tua vontade em mim. Porque era impossível uma mulher engravidar sem concepção natural. Mas Maria se coloca demais, né? Porque a vergonha, né, pastor? Uma mulher que não casou grávida naquela época, ainda mais para o povo judeu. Imagina o escândalo que isso não deu. Mas ela diz: eis-me aqui, eis aqui a tua serva. Que você possa dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para cumprir os teus propósitos. Eis-me aqui, Senhor, porque é difícil, mas eu creio no Senhor. Eu confio em Deus. E eu sei que o meu Deus me dará vitória e me fará ir além. Para finalizar, eu quero terminar com um texto que diz assim: aquele que começou a boa obra. Vou repetir: aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminá-la. Ele é fiel para completá-la. Até o dia de Cristo, louvado seja Deus. Você ainda está no processo. Louvado seja, você ainda está no processo, porque, aleluia, a promessa ainda está em desenvolvimento. A promessa ainda está se formando. Louvado seja Deus. Mas creia, porque Ele é fiel. E aquele que começou a boa obra em você, Ele vai terminar, Ele vai finalizar, Ele vai concretizar. Basta que você permaneça acreditando e crendo, porque Ele é fiel para cumprir. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Eu espero que com essa palavra nós possamos confiar no Senhor e possamos acreditar em Deus. E não vamos olhar para a dificuldade. Nós não vamos olhar para o problema. Nós não vamos olhar, aleluia, para a tempestade. Sabe por quê? Porque um discípulo chamado Pedro, Jesus falou assim: vem, Pedro, vem caminhar comigo sobre as águas. Vem caminhar comigo sobre o sobrenatural, Pedro. Vem caminhar comigo no milagre, Pedro. Pedro foi. E verdadeiramente, irmão, verdadeiramente Pedro caminhou sobre as águas. Verdadeiramente Pedro, ele andou sobre o sobrenatural. Mas quando ele começou a reparar no vento e na tempestade, diz o texto que ele começou a afundar.
E é mais um texto que prova que quando nós olhamos para as coisas da maneira errada, a gente naufraga. São 3 exemplos aqui, muito rápidos. Israel no deserto olhou para os gigantes e perdeu a promessa. Davi, no entanto, olhou para Deus e venceu o gigante Golias. Pedro caminhou um pouco sobre as águas, mas olhou para a tempestade e afundou. Que nós possamos olhar para a única, exclusivamente para o Senhor nosso Deus. Olha para Deus, olha para o Senhor. Não olha para o macro, não olha para a dificuldade, não olha para o problema, não olha para a dor, não olha para a lágrima. Olha para Deus, olha para o Senhor, olha para o Deus que você serve, porque Ele sim tem poder para cumprir todas as promessas que Ele te fez e vai cumprir na tua vida. Amém, queridos? Assim que você vive com essa palavra nesta noite, confia no Senhor e olha para Ele, porque Ele é fiel e Ele vai realizar. Eu tenho certeza disso. Amém? Deus abençoe os irmãos. Pastores, obrigado novamente pela oportunidade. Que os irmãos possam ter, aleluia, confiança no Senhor e crer que Ele é fiel e vai cumprir tudo que Ele prometeu na tua vida, em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Que palavra poderosa, né, irmãos? Coloca de pé nessa noite. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Vocês perceberam a promessa, vocês perceberam a palavra profética de Deus na vida de vocês? Olha no versículo 30, ele diz: Caleb fez com que o povo se calasse diante de Moisés. O pastor leu aqui, o presbítero Daniel pregou. Caleb, a tua bênção está logo aí na frente, fecha a boca, aleluia, caladinho. Nessa noite a palavra profética para você. Não precisa fazer alarme, tem uma palavra profética para você nessa noite. E Caleb disse para aquele povo: subamos imediatamente. Outras palavras, fala animosamente. Está sem ânimo? Deus está falando nessa noite para você ter ânimo. Possuamos a terra está na sua frente, a bênção está na sua frente, a porta está na sua frente. Vamos possuir ela nesta noite? Quem são capazes? E aí ele fala: porque somos capazes de conquistar. Você quer conquistar nessa noite? Você quer conquistar a tua bênção nessa noite? Declare a porta aberta no nome de Jesus. Declare na tua família e na tua casa a bênção do Senhor. Declare ao Senhor. Quero convidar aqui os obreiros, as suas esposas. Procure a sua esposa, traga ela aqui na frente, os casais. Vem aqui na frente, quero convidar minha esposa também, por favor, filha, vem aqui, fica ao meu lado. Nessa noite nós vamos orar pelas famílias. Irmã Fabiana, prepara um louvor para louvar o Senhor. Já fica aqui, Daniel, do lado dela também, que ela vai louvar o Senhor. Os casais, irmãos, se tiver família, pode vir, a mãe, o filho. Aleluia, glórias a Deus. Obreiros, irmãos, procure suas esposas.